Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que é sobre a natureza humana de Jesus. A gente tem muita dúvida sobre isso, né? Como um ser puro, né, poderia ser como nós, né? Então, se Jesus é sem pecado, como que ele vem em natureza pecaminosa, né? Isso não é uma contradição, né? Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre o tema do pecado, da natureza humana e da natureza de Cristo. Então, primeiramente, o que acontece? A Bíblia, diferente de outros, vamos dizer assim, outros ensinamentos, né, que existem ao redor do mundo, ela trata a matéria como não tendo, não sendo má por ela mesma, tá? A matéria não é má. Inclusive, dentro do cristianismo, a igreja primitiva teve um problema, tá, de pessoas com uma doutrina, né, que eram ascéticos, né? Então eles não eles acreditavam que por a carne ser má, a matéria ser má, eles não deveriam se aproximar de nada que desse prazer à carne. Então, por exemplo, isso influenciava questões alimentares, questões de casamento por conta do sexo. Então, tudo que era da matéria, da carne, era mal, era visto com maus olhos, né? E aí eles foram severamente é, é, disciplinados ali, né? Você vê textos que falam, né? Isso é espírito do diabo que tá falando através deles, né? Então a Bíblia não vai olhar a matéria como algo ruim, tá? Como algo má, com pecado em si mesmo, tá? Então esse é o primeiro ponto interessante. Então por isso que também dentro da doutrina, né, dentro do ensinamento que a gente tem sobre a depravação total, que é quando o homem se desconecta de Deus e tudo no homem é afetado, não só a matéria, né, que morre, mas também, vamos dizer assim, a, a parte interna, né? Alguns vão chamar de espírito, de alma, enfim. Então, a gente vê dentro da Bíblia que as nossas intenções, o que não é material, também foi corrompido. Então, as nossas vontades, a nossa mente, né, a nossa parte espiritual, tudo foi corrompido, a ponto de que tudo precisa ser restaurado. A redenção em Cristo é essa promessa, que nós seremos restaurados corpo, alma e espírito, né? Então, por quê? Porque tudo foi afetado pelo pecado, tá? Então, é por isso que a gente entende que não existe imortalidade inerente no ser humano. Ele perde, né, isso por conta da separação com Deus. Em Cristo, Cristo conecta tudo novamente ao homem, tá bom? Então basicamente isso é importante a gente entender antes de entrar no assunto de como que Jesus veio, né? Enfim, como que o ser humano é, tá? Então, assim, entendendo que o ser humano, a matéria não é má em si mesma, tá? E que o ser humano ele é corrompido em todos os aspectos, corpo, alma e espírito, né? E é restaurado também dessa forma, a gente precisa entender o que exatamente é pecado, tá? Então, pecado, geralmente a gente trata como um ato, né, de transgressão, né, e não está errado, tá? É um ato de transgressão a algum princípio divino, né? Então, por exemplo, Deus tem o princípio da misericórdia. Se você não for misericordioso, você está transgredindo esse princípio, então você está em pecado, vamos dizer assim, né? Só que assim, esse tipo de transgressão, né, aos princípios divinos, eles acontecem em diversas esferas, né? Então, existem esferas onde essa transgressão ocorre de forma não intencional e acontece também de forma intencional, né? Existe, por exemplo, o que a gente chama de ignorância, né? Ou seja, no Antigo Testamento tinham sacrifícios por o salmista quando fala, né, de pecados que ele nem sabia que eram pecados, né? E ele vai lá e estava transgredindo e ele pede o perdão de Deus e é feito sacrifício por esse tipo de pecado, ou seja, por pecados que não eram intencionais, né? Mas que ele continuava fazendo, ou seja, não deixava de ser pecado porque ele não sabia, entendeu? Mas esse tem vamos dizer assim, um julgamento diferente do pecado intencional. O pecado intencional é o que a gente chama de. É, ai, me fugiu a palavra agora. Me fugiu, já me lembro. Mas é esse pecado intencional que até tem questão de homicídio, né? Homicídio culposo ou homicídio.
vocês vão saber, tá? Agora minha cabeça fugiu o termo ali, né? Mas um é no sentido de que você não tem intenção, e no outro que você tem intenção. Então, vamos dizer, a perda né, da salvação, enfim, o afastamento de Deus total, ele é principalmente nesse tipo de pecado que a gente chama de pecado de rebelião, né? A pessoa sabe, vai lá e ela não se arrepende, né? Ela não faz esse arrependimento, porque uma pessoa pode às vezes cometer algo intencional, né? E a gente comete todos os dias, a gente sabe que é errado, vai lá e faz, mas ela não tem o arrependimento, né? De voltar atrás ali, tá? Então, assim, existem vários tipos, né? Várias formas dessa transgressão se manifestar. Em Paulo, é muito interessante que ele aborda esse tema do pecado de forma mais ampla, né? Então, ele vai tratar pecado não apenas como um ato, seja de transgressão intencional ou não intencional, mas ele vai tratar o pecado como uma força que habita em cada um de nós e que nos leva a essa transgressão, né? Então, Paulo vai dizer, por exemplo, em Romanos, o pecado que habita em mim me faz transgredir a lei, né? Ele, ele, ele fala o mal que habita em mim, o pecado que habita em mim, né? Então, ele vai colocar esse pecado como uma força, né? É quase como ele quase coloca uma personalidade dentro disso que existe em nós. É como se quase fosse um vírus, né? Que me leva a transgredir. Então, nesse ponto, Paulo vai dizer também que todos são pecadores, né? Então, ele até fala no capítulo 5 de Romanos, não importa se as pessoas pecaram como Adão, né? Que Adão foi lá e pecou deliberado. Agora lembrei, veio a palavra. E pecou deliberadamente, né? Todos são pecadores, todos morrem porque todos são pecadores e todos pecaram, né? Mesmo aqueles que não pecaram segundo Adão, de acordo com Adão. Então, um bebezinho, ele morre por quê? Porque ele tem pecado, né? Porque ele é pecador, né? Só que ele não é pecador no sentido de ato intencional, né? Ele não é imputado esse tipo de condenação, mas ele tem esse vírus, né, do pecado. E aí a gente tem um grande problema que é a doutrina do pecado original. Não sei se vocês conhecem, depois dá para falar mais sobre isso, mas seria a ideia de que o ser humano nasce nessa situação de condenação sem ter feito nada, né? E, e aí ele precisa de um batismo, coisas do tipo ali para, né? E também não tem poder de escolha, ele já nasce nessa condição sem poder de escolha, que daí às vezes cai naquela ideia da predestinação e tudo mais, né? Mas a questão, o ponto bíblico não é isso que Paulo coloca ali, né? Então Paulo coloca que por meio de Adão todos nós nascemos com o pecado habitando em nós, como um vírus, né? Independente se a gente vai pecar intencionalmente ou não, o pecado está ali e gera morte, né? Então a transgressão já está inata a você, né? Por mais que não seja a transgressão intencional, deliberada, que é essa condenação que leva ao juízo eterno, né? Também Paulo fala assim, mas também Cristo morreu por todos nós e a graça de Cristo foi derramada sobre toda a humanidade. Então ele fala, por um lado, todos são pecadores e todos morrem, por um lado, todos, né, receberam a graça de Cristo. E aí você pergunta, bom, se todos receberam, por que nem todos vão ser salvos? Né? E aí entra o papel da escolha do ser humano. Então um bebezinho, essa questão do pecado original, né? Primeiro, o bebê ele não nasce com culpa no sentido de um delito que ele cometeu lá e ele agora ele tem que ir. Não, é no sentido de consequência, né? Do que Adão fez, né? Essa é a lógica ali de Paulo. Mas ele nasce debaixo da graça de Cristo, né? E ele não tem atitude de rebelião, ele não tem ainda idade para isso, né? Então ele não nasce condenado, né? E precisa ser batizado, não. Ele nasce debaixo da graça de Cristo. Então Cristo, né? Assim, por mais complexa que seja a situação humana, todos estão debaixo da graça de Cristo, né? E aí você pergunta, mas então por que nem todos vão ser salvos? E aí que entra na questão do pecado deliberado, né? Que é o sentido da pessoa querer se afastar deliberadamente de Deus, né? Ou seja, ela não tem mais o arrependimento ali, e aí ela entra naquela condição de que não é que ela não recebeu a graça, ela recebeu, mas rejeitou, né? Então, e aí tem toda a obra divina, né, de conexão novamente de Deus com o ser humano,
para que o ser humano aceite esse presente dado por Deus, né? E seja restaurado, né? Por inteiro, por completo, né? Então esse é o Evangelho, essa é a obra divina. Então, quando a gente pensa, bom, tudo isso que eu falei para falar de Jesus, né? Então, Jesus, ele vem em que natureza? Então, vamos lá. A carne, como eu falei para vocês, Paulo fala assim, a carne é fraca. A carne não tem, não é má em si mesma, tá? Só que por ela ser fraca, por ela estar nessa condição debilitada, né? E Cristo veio nessa condição, ela está suscetível ao pecado. Carne é uma coisa, pecado é outra, né? Então, a natureza pecaminosa, entre aspas, é justamente essa natureza afetada ali, né, pelo pecado, é a natureza que é fraca, ela é a carne fraca, né? Como Paulo fala, a carne é fraca, ela está suscetível ao mal. E o pecado se aproveita dessa fragilidade, né, e domina, né, o ser humano, que se torna um escravo do pecado, né? Ele só é liberto pelo poder de Deus, né? Ou seja, os desejos do ser humano vão ser dominados, né, pela sua carne. Cristo, ele vem em carne, né? Então, isso significa que ele vem numa condição semelhante à nossa, de fragilidade, né? Porém, o pecado nunca o tocou, diferente do ser humano, né? Então, é por isso que é explicado a questão do nascimento de Cristo. Também tem toda, né, a, a ideia de, ou seja, ele não foi concebido de forma normal, porque se fosse concebido de forma normal, vamos dizer assim, a sua carne fraca já estaria contaminada pelo pecado, como Paulo já explica em Romanos. Olha, todos morrem, todos têm pecado, todos estão, né, contaminados pelo pecado, né? E então assim, Cristo, ele vem com a carne humana frágil, mas por meio da concepção diferente de Cristo, né? Ele não é afetado pelo pecado, ele não foi contaminado pelo pecado. Então é meio louco entender, nossa, como assim? Cristo tem a mesma fragilidade, mas não foi afetado pelo pecado, né? Então, assim, tem vários textos, né, onde Cristo fala, né, que Satanás enfim, ele não tem acesso a Cristo, não tem acesso no sentido assim, ele não convence a Cristo, ele não, né? Então, Cristo, mesmo em fragilidade de carne, ele nunca teve intenções impuras como nós temos, né? Então, meio assim, não, é uma coisa muito difícil da gente entender, né? Mas até C.S. Lewis, ele tem uma citação que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, ele falou, olha, um Deus falso seria muito fácil de explicar, né? Então, assim, um Deus verdadeiro, né? São grandes coisas, né? Que a nossa mente humana... Então, como a gente entendeu o nascimento de Jesus, a vida sem pecado dele, a natureza dele, como que a gente vai entender né, todas as promessas que ele fez, a sua ressurreição, vida eterna? São assuntos bem complexos, né? Então, assim, por mais que, né, a mensagem do evangelho tente simplificar isso, são coisas muito grandiosas, né? Então, o suficiente para nós é entendermos que Cristo não foi de forma alguma contaminado pelo pecado como nós fomos, né? Isso no sentido não só de atos, mas no sentido do próprio pecado estar habitando nele, como ele habita em nós, em cada um de nós. Como Paulo falou, o pecado habita em mim, né? Então, o pecado não habitava em Cristo, embora ele tivesse a mesma carne frágil que nós temos, né? Então, e essa é a única forma foi a única forma de apresentar, né, a Deus um sacrifício sem mácula, né, como substituição por nós, né? Então essa é toda a questão do evangelho. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo, tá? A gente fala sobre esse assunto, a gente vai falar mais sobre vários temas aqui também. E eu quero que você deixe nos comentários, né? Se você ficou com alguma dúvida, se você pensa dessa forma, se pensa de uma outra forma, não tem problema, aqui é o espaço aberto para a gente dialogar e crescer junto, ninguém é dono da razão, somente Deus, né? O dono da verdade. E é isso, pessoal, tá? Então, até o próximo vídeo, se inscrevam no canal, a gente tá publicando aí vídeos toda semana, tá bom? E é isso, até a próxima.